Vamos começar? Falar um pouquinho das encrencas relacionadas à alienação parental. Pois é. Um pouco complexo. Muito complexo. Sobe um pouquinho sua câmera, que está cortando metade da sua cabeça. Melhorou? Melhorou? Bom, pessoal, boa noite àqueles que estão aqui assistindo a live. Estou aqui em companhia da doutora Angélica. Nós vamos comentar um pouquinho sobre alguma específica, né? Uma decisão judicial que chamou muita atenção, que é relativa à alienação parental. Decisão que difícil de ocorrer, hein, Angélica? Muito, muito difícil. É bem interessante também. Uma mãe ser condenada é interessante. Boa noite, Normalmente pessoal. não se vê muito isso, né? Porque a alienação parental, muito embora ela seja muito corriqueira, ela é difícil de ser provada, né? Também. Muito. No É caso mais por. específico, ah, desculpa, pode falar? Pode falar. No caso específico aqui, a mãe foi condenada ao pagamento de R$ 10.000 de danos morais ao pai pela questão da alienação parental. Para aqueles que não sabem o que é alienação parental, é dificultar. Opa, tá travando aí? Só um segundo que deu uma travada na conexão. Não sei se foi a minha, se foi a dela. Vocês estão me escutando? Não, você travou. Ah, pra mim você caiu. Bom, não sei, alguém Por quê? travou. Para mim, sua imagem estava travada. Pra mim a sua tava preta. Então, não sei. Bom, bom, a Silvia respondeu sim. Sim, o quê? Quem travou? Quem voltou? Quem ficou longe? É complicado. Mas vamos lá, voltando ao assunto, a questão da alienação parental. Nós estávamos comentando que é uma situação difícil de ser comprovada, muito embora na prática isso acontece muito. Os pais, que são um grande problema em relação a isso, não percebem que tem uma criança envolvida. E essa criança acaba sofrendo. O dano moral ah lá, foi você que travou, Angélica. O dano moral, nesse caso, é relativo foi arbitrado em relação à mãe praticando a questão da alienação parental. Nós, como advogados, escutamos muito os dois lados. Tanto que o homem está praticando alienação parental, como também a mulher está praticando alienação parental em relação ao pai. E, como nós tínhamos falado, é uma questão muito difícil de ser provada, porque depende também da oitiva da criança, né? Pois é. E nesse caso, ela foi condenada pela segunda vez, né? Porque o genitor já tinha entrado com o processo falando que ela estava cometendo alienação parental, ela já tinha sofrido uma penalidade anterior, aí ela ainda continuou impedindo ele de ver a criança, impedindo as visitas que já tinham sido regulamentadas no processo anterior, aí ele resolveu entrar com pedir uma indenização por danos morais. Uma forma mais de punição para essa Alguns mãe. pais, normalmente a guarda fica de forma, normalmente, tá? Existem, lógico que existem exceções, mas normalmente a guarda fica com a genitora, com a mãe. Então ela exerce a guarda unilateral. Muito embora também a guarda pode ser compartilhada, normalmente tem que se determinar uma residência para a criança. E essa determinação fica normalmente com a mãe, né? Salvo casos muito raros em que fica com o pai. Mas o grande problema aqui envolvido é a alienação parental. A alienação parental pode surgir tanto vinda do pai como a mãe. Ou seja, falar mal de um, falar mal de outro. Ou seja, não fique com seu pai não presta, seu pai acabou, seu pai é isso, seu pai é aquilo.
E acaba entrando na cabeça da criança e isso gerando um mal-estar com aquele genitor que foi ofendido, né? Com certeza. E nem sempre, talvez, nem é só o pai ou a mãe que faz. Os avós também fazem. Os avós também conversam com aquela criança e ficam falando que o genitor, não, a mãe não presta, ou o pai não presta, por isso que a mãe não está junto com o pai, ou por isso que o pai não ficou com a mãe, porque ela faz isso, ela faz aquilo. Verdade, muito bem pontuado, a questão dos avós também. Porque isso reflete também no comportamento dos avós, né? Acabam, por mais que não queira, normalmente os avós, ou paternos ou maternos, não importa quem seja, eles vão ficar do lado do filho, o filho ou filha naquela situação. E acaba gerando o desconforto com o outro, quer dizer, o ex-genro, a nora, quem quer que seja. Então acaba tendo este problema. O Rodrigo, inclusive, falou da questão das tias. Ei, lá, na Então, verdade, existe até um grande problema envolvendo a questão da alienação parental e também vamos colocar uma pitadinha no inventário. Vamos dizer que o inventário são de 3 irmãos. Em tese não vai haver problema, mas os agregados ou agregadas podem fazer com que esse inventário fique um inferno, assim como também na convivência com os filhos. No divórcio, como todos sabem, grande parte, um não olha mais na cara do outro, a maioria, né? Não se respeitam, e isso se reflete aos filhos, gera uma guerra, né? Um desconforto. Existem filhos que acabam odiando o pai, odiando a mãe, em razão da alienação parental que é feita. exatamente. E tem pai que chega para visitar o filho e só fica falando sobre a mãe. Ah, sua mãe fez isso, sua mãe fez Opa, caiu de novo. Caiu de novo. Voltou. Aí eu perguntei, será eu que estava travado ou você que tinha desaparecido? Porque para mim desapareceu de novo. Não, sua conexão está um pouquinho ruim. É a sua conexão. Imagina. Olha lá, a Silvio falou que é o seu que está travando. Eu ter trocado de celular, mas tudo bem. Estava comentando que às vezes o pai, na própria visita com o filho ou a mãe na visita, utiliza dessa visita para falar mal do outro genitor. Então ele fica falando: ah, sua mãe saiu, sua mãe fez isso, sua mãe tá namorando, sua mãe não presta, sua mãe é isso, ou vice-versa, tanto o pai falando da mãe quanto a mãe falando do pai também. Isso gera um problema gigantesco na cabeça da criança, tanto psicológico, quanto cognitivo, afetivo, emocional, principalmente. Ela vê duas pessoas que ela considera extremamente importantes na vida dela, brigando, se matando entre si e ela ali no meio. Pois é. E, Angélica, nessas situações aí em que há um início de alienação parental, e um dos pais começa a perceber que está ocorrendo esse problema, o que ele deve fazer, ou ele ou ela fazer nessas situações? Porque como nós conversamos no começo, né? É difícil de se comprovar. São pequenas atitudes que acabam ocorrendo que os pais conseguem perceber, ó, do outro lado, está falando muito, está denegrindo opa, travou de novo. Está denegrindo a imagem e tudo mais. Eita, a conexão dela não está muito boa, não. Fala da Alex, tudo bem? Vou aguardar a doutora Angélica voltar novamente. Caiu a conexão dela. Não, Rodrigo, a conexão dela sim. Mandou um convite novamente.
É porque está tendo aquela troca, nós estamos tendo a troca de conexão, né? Está tendo esses picos de ruins, né, de conexão. Dona Nilza, boa noite, seja bem-vinda. Fala, Henrico, estou conversando sozinho aqui. Caiu de novo. Vou fazer uma última tentativa aqui para ver se ela entra. Se não der certo, a gente... Vou ter que continuar sozinho aqui um pouquinho, depois a gente... Fala, doutor Luiz. Boa noite. Estou tentando aqui conectar, mas está difícil, hein? Fala, José. Famoso Zé da... Zé da massagem. Vou tentar mais uma vez. Senão nós vamos cancelar aqui. Vou tentar mais uma vez. Senão nós vamos cancelar aqui. Angélica. Eu vou tentar pelo meu. Eu tô bem confuso aí. Meu Deus. Pronto. Pronto. Vou tentar pelo meu, que eu acho que vai mais. Tenta no 4G aí para ver se dá uma melhorada. Eu vou colocar. Maria Amélia, boa noite. Juninho, doutor Nilson. Está escutando, Angélica? Estou. Bom, eu não sei onde eu parei, não sei onde você escutou, mas eu acredito que nós estávamos falando que é a questão da alienação envolvendo parentes, né, que eram tios e tias, que a alienação parental também pode se envolver com outras pessoas além de pais e mães, né? A gente estava comentando também sobre como fazer esse pedido quando você constata que a outra pessoa a criança está sofrendo alienação da outra pessoa. O que se deve fazer nesse caso? Como que deve se proceder? Nessa questão, eu acho que um boletim de ocorrência ou até uma ação autônoma, alegando a alienação, aí vai ter inquérito da MP, vai ter exames de psicólogos, psicossociais, que vão identificar nessa criança, vão fazer reuniões entre as partes, entre o pai, entre a mãe, entre a criança, vão analisar como a criança vai reagir com essa acusação, se a criança vai concordar, se a criança vai reagir como surpresa. Como que vai ser todo esse estudo seguido com psicóloga, que a psicóloga vai acompanhar todo o processo até para auxiliar a criança nessa questão, para identificar se realmente houve, se realmente está tendo alguma alienação de alguma das partes. O que os pais têm que ter em mente não é questão de ganhar dinheiro. Como nós estamos falando de uma mãe que foi condenada em 10 mil reais pela alienação parental, a questão não é ganhar dinheiro com a situação, mas a questão é de agir contra outra pessoa para que cesse esse problema, cesse essa agressão à cabeça de uma criança que tem uma inocência e muitas vezes não consegue distinguir o que é certo e o que é errado, ela acaba acreditando em uma mentira, acreditando que está ocorrendo alguma coisa, que o pai é um monstro, ou que a mãe é uma monstra, que é
algum, colocar predicativos negativos para as pessoas. Isso vai gerar efeitos pela vida toda, porque se a criança pegar rancor, ódio, nojo do pai ou da mãe, dificilmente ela vai conseguir superar isso sem um atendimento de uma psicóloga. Ela vai ter que passar por um tratamento. E muitos pais, como nós falamos anteriormente, não estão nem aí para o bem-estar da criança. Eles querem, de uma forma ou de outra, atingir o seu ex-companheiro, sua ex-companheira, o preço que seja. Então, isso é o grande problema. As pessoas não enxergam. E quem é a maior vítima disso não é o pai que não consegue visitar, ou a mãe que não consegue visitar a criança, mas aquela criança que está sofrendo uma violência psicológica. Exatamente. Além disso, após constatada realmente que teve a alienação parental, a psicóloga é obrigada a acompanhar essa criança por um longo período para ela identificar se ainda continua tendo e ajudar essa criança a entender tudo que foi, que era uma mentira, todas aquelas coisas faladas sobre o genitor ou sobre a genitora. E tem penalidades também, a não ser o dano moral. A pessoa que, o alienante, ele sofre penalidades a não ser o dano moral, que é o caso que a gente começou a comentar. Não é só isso. A pessoa pode pagar uma multa, o alienado, ele pode conseguir a guarda compartilhada, se essa guarda for unilateral, por causa dessa alienação. Ele pode conseguir aumentar as visitas, a visitação, para aumentar o vínculo, o convívio, o afeto com essa criança depois dessa alienação. E tem, você falou da questão da visita também. A alienação parental, ela não se restringe tão somente a falar mal do outro, mas também impedir, por isso que eu falei no começo, normalmente quem está com a guarda é a mãe. Então, impedir que o pai visite a criança, crie obstáculos para que o pai não possa pegar a criança, isso também é um ato de alienação parental. Eu estou utilizando, falando de pai ou mãe, porque normalmente o que acontece é a guarda com a mãe. E o pai vai pegar, vai visitar. E impedir a visita se trata também de uma alienação parental. O pai, quando não consegue pegar a criança para visitar no final de semana, ou o dia que seja, caso ele seja impedido, lave um boletim de ocorrência. Por meio desses boletins de ocorrência, vai se comprovar o início de uma alienação parental. Como a doutora Angélica falou, vai ser feita uma aferição através de um estudo, se realmente está ocorrendo ou não. Mas nós sabemos que na prática existe muito isso. Pais ou mães que enfrentam problemas na hora de pegar a criança e fazer a visita. Assim como também a mãe sofre, porque o horário combinado para devolver uma criança, por exemplo, é 5 horas da tarde. Aí vai o pai e devolve 10 horas da noite. Ela também não tem que ficar esperando a boa vontade do pai em devolver a criança. Isso também tem que ser relatado. Também tem que ser relatado, que eu queria deixar um adendo aqui, que muitas pessoas elas confundem o fato do pai não ter interesse em pegar a criança naquele final de semana determinado para ele, ou a mãe, e quando der vontade nele, ele liga e fala, olha, eu quero pegar meu filho agora. A mãe é obrigada a entregar quando ele tiver vontade, a não ser o que está determinado em lei? Pois é. A mãe é obrigada a qualquer momento entregar? Porque se a mãe falar não é alienação parental, se o pai falar que não vai entregar naquele momento específico porque ele quer ver, é alienação parental? Muitas pessoas ficam com medo disso, ficam com medo de falar, olha, não, hoje não é o seu dia, hoje não dá, hoje a criança tem uma festa, a criança tem um evento. Ficam com medo de falar por causa das ameaças de alienação parental, né? Acaba sendo um coringa na mão das pessoas, né? Tanto para um lado como para o outro. Uma coisa que você falou e não tem muito nexo, por enquanto, pelo menos no início, é a questão de só vai visitar se pagar a pensão alimentícia.
Aí tem um outro problema. Ah, se não paga, não pode visitar. É um outro ponto também que isso pode ter lastro na questão da alienação parental. Porque é o Sim. seguinte, ó, seu pai não está pagando pensão, então ele não pode te visitar. Ó, seu pai, como ele não está pagando a pensão, ele está gastando dinheiro com putaria, ou está gastando dinheiro com a namorada dele, ou sei lá, qualquer coisa. Também disso pode decorrer a alienação parental. Então, essas questões envolvendo alienação, né, Angélica, envolve muitos exemplos, muitos exemplos. Nós vamos falar de alguns aqui, nós vamos longe, né? Sim. Ainda mais em questão técnica. Pois é. Ah, a questão, falando, dando outro exemplo. Ah, hoje eu não vou poder visitar, avisa ela que eu não vou conseguir, avisa a criança que eu não vou conseguir no horário que a gente estava agendado. O outro genitor vira e fala assim: ah lá, seu pai não quer te ver. Seu pai não quer vir te ver. Você não é tão importante Verdade. assim para sua mãe ou para o seu pai. Por isso que é um assunto bem complexo. E por isso que nós falamos, não é tão fácil se comprovar, né? É Não. possível se comprovar? É, mas depende muito do caso concreto, o que realmente está acontecendo e saber se a criança está sendo afetada com aquilo lá ou não. Como nós falamos, os efeitos, eles vão vir mais cedo ou mais tarde, porque a criança pode criar um rancor, um ódio do pai ou da mãe que nunca mais saia, né? É. E É cria. isso que se pretende evitar, que a criança não sofra esse tipo de violência psicológica, porque é uma forma de violência contra uma criança. Uma criança, normalmente não, uma criança indefesa que ainda não sabe, não tem o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, ela vai escutar os pais e vai acreditar nos pais. Vai acreditar. Vai acreditar que aquele pai ou aquela mãe não presta, que não gosta dele, que é isso, aí não vai evitar de ver o pai, vai evitar de ver a mãe, de visitar, ir nas visitas ou frequentar a casa, por conta do que ela escuta na casa em que ela vive, na casa que ela mora, das pessoas que convivem com ela diariamente. Que a gente também tem que analisar que a criança, por mais que ela ame os dois, ela sempre vai ter um afeto maior na pessoa que ela convive dentro de casa, que é a que está com ela ali o tempo inteiro. Então, se essa pessoa que convive dentro de casa fica falando que o outro genitor não presta, não vale nada, que não gosta dela, que não vem visitar, que tem outro filho e que gosta mais do outro do que dela, isso vai criar um trauma gigantesco nela, tanto na vida dela quanto nos relacionamentos que ela vier a ter ao longo da vida. Isso vai influenciar em tudo. Ó, o Victor até comentou aqui que a questão da violência, da alienação parental velada, em que o genitor ou a genitora se vitimiza quando a criança não está por perto. É difícil de se provar, né? É, Como nós conversamos, né? é É bem mais muito difícil de um provar. caso concreto para se avaliar o que realmente está ocorrendo ou não. Mas essa violência, se ela continuar, mais cedo ou mais tarde, ela vai aparecer. E Sim. ela vai se aflorar com a criança que não quer visitar o pai, com a criança que não quer dormir na casa. Eu estou só utilizando o pai como um exemplo. Que não quer dormir, que não quer sair, que não quer brincar, vai aparecer. E aí é o momento de se agir, porque a criança vai sofrer. A criança Essa dá violência sinais, né? psicológica vai afetar muito ela. Ela dá sinais que ela tá sofrendo alienação. Ela fica deprimida, ela fica estressada, ela não quer mais convivência com aquele genitor. Então, quando a criança está sofrendo esse tipo, dá para perceber que as atitudes dela mudam. Pois é. Então, Angélica, aqui a gente já vai encerrar por hoje, né? Nós só viemos falar um pouquinho sobre essa questão que nos chamou muita atenção da mãe ser condenada em R$ 10.000, né, pela alienação parental, uma decisão que nós não vemos todo dia, é muito difícil de ocorrer. Então, como nós não temos acesso ao processo em si,
porque eles seguem segredo de justiça, né? Nós vamos pela notícia, e a notícia mostra que realmente a mãe, o trecho, né, da decisão mostra que realmente a mãe estava agindo de todas as formas para criar essa alienação contra o pai da criança. A criança acaba, nós não sabemos o que ela utilizou, mas nós sabemos que foi comprovado que ela estava agindo com alienação parental contra o pai, né? Principalmente por tentar evitar o convívio desse pai, que foi, pelo menos pelo que a gente pôde ver da decisão, que foi o fato mais determinante pela alienação, foi a dificuldade do convívio entre os dois. É isso aí. Pessoal, aqueles que assistiram a nossa live aqui, muito obrigado, tenham uma boa noite. Na sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos uma outra live do escritório, tá bom? Doutora Angélica, obrigado. Boa noite e bom descanso. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.